Como desenvolver um processo que seja efetivamente prático, transformador na vida das pessoas? Esse é um dos dilemas do pastor resiliente. Quais os maiores desafios da igreja para esse tempo? Bom, certamente isso dá uma lista bem grande de coisas. Mas nesse livro chamado Pastor Resiliente, da série de podcasts que nós estamos fazendo agora, a Barna identificou nas pesquisas feitas com milhares de pastores e em Visionar também no Brasil, alguns desafios cruciais que estamos tratando neste episódio. Então, esse é o Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e hoje, nesse episódio 6 dessa série O Pastor Resiliente, a gente vai tratar um pouquinho sobre os desafios da igreja para o pastor que deseja ser resiliente. Bom, como eu falei, a gente poderia listar uma série de desafios para a igreja nesse tempo, e além desses gerais, a gente também teria os desafios que são mais locais de uma cidade, de uma região, ou até mesmo de uma denominação. Mas na pesquisa feita pela Barna para esse livro e também as pesquisas feitas no Brasil com mais de 220 denominações diferentes e mais de 1.100 pastores, a gente identificou alguns desafios que são plausíveis para todo mundo, que são meio que comuns para todo mundo. E eu gostaria de destacar quatro desafios que talvez qualquer igreja tenha que enfrentar nesse tempo. O primeiro desafio é o desafio da adoração. O que significa exatamente nos reunirmos para adorar? Isso hoje talvez seja tão relativo, porque cada igreja tem um conceito diferente sobre isso, algumas têm até posicionamentos teológicos mais profundos sobre isso. A gente tem as igrejas mais tradicionais, mais pentecostais, neopentecostais, as famosas igrejas da parede preta ou qualquer outra coisa desse tipo, e cada uma delas talvez entenda um pouco diferente o que significa adorar. Isso faz com que os desafios para o pastor ser resiliente nesse tempo, em um mundo de rápidas mudanças, faz com que ele precise trabalhar esse tema de uma maneira um pouco mais profunda. Então, qual deveria ser uma reflexão do pastor resiliente sobre a pergunta: por que nos reunimos para adorar? Bom, talvez alguns pontos comuns pudessem ser levantados. Nós nos reunimos para adorar, para encontrar a presença de Deus, mas a presença de Deus está só ali no culto, na adoração, no templo? Não. Nós nos reunimos para adorar a Deus, para sermos mais formados à imagem de Cristo. Mas será que todo mundo, toda a igreja está ajudando as pessoas a entender melhor o que significa ser formado à imagem de Cristo? Nós nos reunimos para adorar a Deus, para recebermos o abastecimento, o equipamento, para sermos enviados em missão para o mundo. Esses são alguns aspectos que o livro Pastor Resiliente discute e traz do ponto de vista teológico, ministerial e prático para os pastores que desejam efetivamente refletir sobre isso. Um segundo desafio da igreja nesse tempo é o desafio da formação. Afinal de contas, como é que nós fazemos discípulos? Até mesmo nisso que foi uma única ordem dada por Jesus, uma única coisa que ele mandou a gente fazer, e eu já tenho levantado isso em diversos outros episódios aqui do Envisionar Podcast, a gente tem pensamentos diferentes e às vezes até divergentes. Eu já encontrei gente que às vezes está traumatizada com o que significa ser discípulo ou ser discipulado porque passaram por verdadeiras lavagens cerebrais de você não poder nem ir no banheiro sem perguntar para o seu discipulador. Outros já têm um conceito bem amplo do que é ser discipulado. O culto é discipulado, as atividades da igreja são discipuladas, assistir um programa de televisão é discipulado, quando na verdade as coisas não são tão amplas assim. Discipulado é um processo. Mas afinal de contas, como é que nós fazemos discípulos hoje? Essa é uma crise do pastor que deseja ser resiliente. Fazemos discípulos por meio do ensino, de práticas, de aprendizado comunitário, mas como fazer isso? Como desenvolver um processo que seja efetivamente prático, transformador na vida das pessoas?
Esse é um dos dilemas do pastor resiliente, que às vezes está lutando com isso para desenvolver algo prático para a sua igreja e às vezes não está conseguindo. Alguns dias atrás eu estava num encontro de pastores e eu expliquei de uma maneira bem prática o que significa ser discípulo à luz da Bíblia. E eu me lembro que um pastor bem simples chegou para mim e falou: Josué, eu tenho mais de 30 anos de ministério e para mim discipulado era aquela classe de batismo. Hoje você tirou meu chão aqui, eu vou ter que estudar muito sobre isso, vou ter que me aperfeiçoar muito para entender como fazer discípulos à luz de uma realidade bíblica que você compartilhou. Então perceba que esse é um tremendo desafio para a igreja nesse tempo. Um terceiro desafio tem a ver com unidade. Esse daria inúmeros episódios de podcast aqui, de conversas, para a gente trabalhar esse tema. Não discutir, porque ele já está sendo muito discutido, mas eu diria trabalhar esse tema para que a gente pudesse chegar a compreensões mínimas do que isso significa. As igrejas estão divididas hoje, as torcidas de futebol estão divididas, as famílias estão divididas por causa de política e de uma série de outras coisas. Então, como preservamos a unidade na igreja? Esse é um desafio para o pastor que deseja ser resiliente. Como oferecer uma hospitalidade radical que não olhe esquerda, direita, gordo, magro, alto, baixo ou qualquer coisa desse tipo, ou determinadas ideologias. Como engajar as pessoas de uma maneira solidária e corajosa, trazendo-as para perto e criando esse relacionamento que gere uma unidade. E como participar de uma mutualidade genuína. Eu me lembro que um grande amigo que já faleceu, ele foi missionário do Brasil durante muitos anos, o Loyal Bailey, ele escreveu bastante, ministrou bastante sobre os mandamentos recíprocos do Novo Testamento. O Velho Testamento tem 10 mandamentos e ele levantava o ponto de que o Novo Testamento tem 25 mandamentos recíprocos, ou seja, aqueles uns aos outros. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, cantem salmos e hinos uns com os outros, não mordam e devorem uns aos outros, essas coisas fáceis da gente fazer. São essas coisas que criam mutualidade, unidade do corpo de Cristo e da igreja, que hoje está totalmente quebrada. Então, se a gente tem desafios para praticarmos os 10 mandamentos do Velho Testamento, o que dizer então, comparado a esses mandamentos do Antigo Testamento, dos 25 mandamentos recíprocos do Novo Testamento? E é interessante que o Loyal Bailey destacava o seguinte: só tem talvez uma meia dúzia deles, desses 25, que podem ser praticados na celebração, no culto. A grande maioria deles, talvez 18, 19 deles, só dá para ser praticado no 1 a 1. Por exemplo, cantem salmos e hinos uns com os outros. Isso dá para ser praticado num momento de adoração e culto. Mas perdoem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, só dá para ser praticado no 1 a 1, no tete a tete. Então, como preservarmos a unidade da igreja? Essa é uma outra pergunta discutida aqui nesse livro, à luz das pesquisas e de uma porção de levantamentos bíblicos, práticos e teológicos para ajudar os pastores nesse tempo. E um quarto desafio identificado a partir dos dados da pesquisa é: qual é a nossa missão no mundo? Qual é a nossa missão como igreja? Qual é a nossa missão como pastores? Qual é a nossa missão como corpo de Cristo? Eu sei que isso também tem sido amplamente discutido e a gente tem compreensões desde a extrema esquerda até a extrema direita sobre isso, mas para o pastor que quer ser resiliente, perseguir o foco da missão, a essência da missão, o que significa anunciar Jesus como rei, viver uma expectativa do seu reino, para que ele venha e traga plenitude, como apresentar Jesus para as pessoas, não apresentando a divisão da igreja, mas a unidade da igreja, como realmente mostrar para as pessoas que elas precisam se juntar a Deus em missão e não simplesmente tentar achar um sentido para a vida no seu próprio ego ou na sua própria existência. Esse é um outro desafio tremendo para a igreja. E percebam que esses 4 desafios estão completamente conectados. O desafio da adoração,
o desafio da formação de discípulos, o desafio da unidade e o desafio da missão. São temas profundos, não apenas teológicos ou ministeriais ou eclesiológicos, mas são temas práticos do dia a dia. E quando essa pesquisa começou e ela foi cavando, então, o que estava no coração dos pastores, essas foram coisas que apareceram muito claramente. Os pastores estão incomodados, preocupados em como se tornarem resilientes num mundo em constantes mudanças e como levar a igreja efetivamente a atingir esses propósitos, o propósito da adoração, da formação e da missão e da unidade. Perceba que são coisas que dariam anos de trabalho para que a gente pudesse realmente conseguir agregar e alinhar tudo isso numa única direção. Então, tudo isso faz parte desse material que traz coisas riquíssimas, ideias e argumentações bíblicas e práticas riquíssimas para o nosso ministério. Esses 4 desafios são, pastor, para ajudar você e a sua igreja a viverem fielmente em meio a transformações, tanto culturais como espirituais do nosso tempo. Talvez a gente nunca tenha passado ao longo desses últimos 100 anos, né, depois da penúltima pandemia, 100 anos atrás, e agora a última, 5 anos atrás, momentos de tantas mudanças tão rápidas como as que a gente tem vivido agora. E esses temas precisam estar à mesa, esses temas precisam ser conversados, precisam ser estudados, detalhados, para que a sua igreja não viva simplesmente de ativismo, de atividades ou de uma estrutura achando que ela está atingindo o objetivo, mas na verdade não está. Perceba que esses temas vão fazer com que você e a sua liderança conversem profundamente sobre isso, orem sobre isso, levem a sua igreja a convergir para uma reflexão sobre isso. Mesmo as igrejas mais simples, nas periferias, nas cidades pequenas, ou em lugarejos, em vilas, precisam pensar sobre isso, porque elas são esse reflexo de Cristo em todos os lugares do mundo onde nós estamos. Não se trata de um tema simplesmente para as grandes igrejas tratarem ou para os grandes congressos de pastores e líderes. Não, isso é para ser usado no dia a dia. É isso que vai fazer, são esses desafios que vão fazer com que você acredite e possa implementar um ministério efetivo no lugar que você está. Então, eu pergunto, pastor, quais desses desafios você acredita que mais exige atenção da sua parte, da parte da sua igreja, para que vocês possam ser uma igreja que sirva hoje, que faça diferença no lugar onde vocês estão e que efetivamente leve as pessoas a cumprirem a sua missão no mundo? A minha sugestão bem prática para você é: pegue esses temas, compre o livro, compre talvez um exemplar do livro para cada pessoa da sua liderança, da diretoria, do conselho, daquele grupo que está mais próximo de você. Pegue, por exemplo, alguns capítulos do livro, a gente tem pelo menos 4 capítulos aqui que tratam sobre esses desafios, o desafio da missão, da formação, da unidade, da adoração. Tire um tempinho para conversar, não precisa ser uma reunião formal, chame o pessoal para um café, uma pizza ou qualquer coisa desse tipo, converse sobre isso, entenda como esses desafios impactam a sua igreja, a sua comunidade, como eles impactam o seu ministério. Converse com a sua liderança sobre passos práticos que vocês podem tomar para levar a igreja à adoração, à formação de discípulos, à unidade e, acima de tudo, ao cumprimento da missão. E eu tenho certeza que isso vai ajudar você tremendamente. Use esse podcast para apresentar para a sua liderança, são só 15 minutinhos para dar o start, para levar eles a refletirem sobre isso. Pastor, faça isso também com alguns outros pastores, reúna pastores amigos seus, 3, 4, meia dúzia. Se eles não conhecem o livro, apresente o livro para eles, compre um exemplar para cada um, use talvez alguma oferta da sua igreja para presenteá-los e levar esses outros pastores da sua comunidade a entenderem que não é um desafio só da sua igreja, mas da sua comunidade e da sua cidade. E eu espero que esses temas levem sua igreja a entender melhor como cumprir a missão, como criar unidade nesse tempo de tanta divisão, como formar discípulos e, acima de tudo, como adorar a Deus. Espero ouvir falar um pouquinho da sua história e daquilo que Deus vai usar você para fazer
na sua localidade, nesse tempo e nessa geração. Grande abraço e Deus te abençoe.